Boa tarde, membros do canal. Estamos aqui mais uma vez para a transmissão e promoção de um vídeo. Hoje chamei uma amiga de um amigo, né? Uma orientada de um grande mestre, o grande pós-doutor Fabiano Paixão, que foi um grande amigo meu, já foi também um interlocutor de outros vídeos, e ele deu a dica, falou, fale com a Mariana que ela tem bastante coisa para falar de boa aí no seu canal. E aí a gente seguiu a dica, tá aí. É com você, Mariana. Muitíssimo obrigada. Fico muito feliz, assim, né? Isso aqui é um prazer poder compartilhar, contribuir como a gente pode para o ecossistema, né? Para a sociedade. Eu sou uma grande incentivadora também da educação, então atuo hoje muito na área de educação, mais voltada para a minha área, né? Vou compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória. Fico muito feliz, né, de ter tido essa interação, esses contatos. Eu tive o privilégio, né, de ser orientada por Fabiano na minha graduação de Engenharia Biomédica. Então, eu fiz graduação em Engenharia Biomédica, que é um curso meio diferente, né? Hoje em dia está crescendo mais, mas ainda assim é muito comum a gente falar que fez engenharia biomédica, que está fazendo engenharia biomédica e não saber o que, que é, ou confundir com biomedicina, enfim. Eu também posso estar esclarecendo um pouco mais também sobre essa área. E aí eu fui orientada pelo professor Fabiano, fizemos um trabalho super interessante sobre gerenciamento de riscos em um hospital, voltado para a área da engenharia clínica, que é a minha área principal de atuação hoje também. Também vou falar mais sobre essa área, voltada para um determinado tipo de equipamento, né? Então, os hospitais e outros ambientes de saúde têm vários tipos de equipamentos médicos, então, a gente voltou para o gerenciamento de risco em equipamentos médicos, né? Então, foi esse o trabalho que a gente desenvolveu. Mas também vou estar explicando. Mas falando brevemente, então, né, da minha trajetória, eu sou de Salvador, eu sou baiana, nasci, me criei lá, né, até os 17 anos. E aí eu fui fazer faculdade em engenharia biomédica em São José dos Campos. Então, saí de Salvador, fui fazer a graduação de engenharia biomédica na Unifesp. Lá fiquei durante os meus 5 anos, né, fazendo a graduação em engenharia biomédica. Sempre fui uma entusiasta por tecnologia, por saúde, e encontrei na engenharia biomédica essa área que unia tanto essa parte de desenvolvimento tecnológico, com a área da saúde. Então, assim, eu amei realizar, né, a graduação em engenharia biomédica, que tem várias áreas de atuação. Então, a engenharia biomédica, ela visa estar integrando várias áreas do conhecimento para desenvolver e aprimorar soluções tecnológicas para a saúde, visando melhorar a qualidade de vida da população como um todo. Nisso, são várias áreas que estão inseridas dentro da engenharia biomédica. Então, a gente tem, por exemplo, a parte de instrumentação biomédica, então, desenvolvimento ali, né, de dispositivos que vão auxiliar no diagnóstico, monitoramento, tratamento de doenças dos próprios pacientes. A gente tem, por exemplo, a biomecânica, a engenharia de reabilitação, próteses e órteses, processamento de sinais e imagens, toda a parte de bioinformática, biosensores, biomateriais, enfim, são muitas áreas de atuação. Uma delas é a engenharia clínica, que é a área que eu atuo mais especificamente hoje, onde eu vou estar compartilhando um pouco mais também, que é a minha área principal. Mas é claro que as áreas vão se interrelacionando, né? A gente nunca fala que a gente atua somente em uma área, sempre está envolvido com as outras áreas de atuação também. E a engenharia clínica ela é a área que visa estar gerenciando, cuidando das tecnologias em saúde, para garantir que elas estejam sendo operadas de forma segura, de forma confiável. Então, dentro de um estabelecimento de saúde, a gente tem vários tipos de equipamentos médicos, e a gente precisa estar tendo várias atividades para garantir que essas tecnologias estejam sendo operadas de forma segura. Como é que a gente sabe que aquele ventilador pulmonar dentro de uma unidade de terapia intensiva, dentro de uma UTI, está funcionando adequadamente? Se ele vai estar, de fato, estando gerando, né, resultados confiáveis. Então, tudo isso passa por várias atividades
de todo o ciclo de vida de uma tecnologia para garantir que essa tecnologia esteja sendo operada de forma segura e confiável. Isso perpassa por várias atividades da engenharia clínica. Então, durante a minha graduação, a gente tem contato com várias dessas áreas. É claro que a engenharia biomédica ela tem várias áreas, a gente não consegue se aprofundar totalmente em uma só área, mas a gente vai buscando conhecimentos por fora também, né? Então, eu fiz muitas atividades extracurriculares durante a minha graduação. Então, assim, participei de iniciação científica, então fiz parte de um grupo de pesquisa. Começou a minha trajetória de pesquisa ali na faculdade. Hoje eu sou pesquisadora, mas começou lá na própria graduação. Eu fiz uma iniciação científica na área de variabilidade da frequência cardíaca, então era bem na área de processamento de sinais, então a gente fazia essa análise de sinais biológicos. Fiz parte de empresa júnior durante muitos anos, então a maior parte da minha área acadêmica, da minha trajetória acadêmica foi em empresa júnior, principalmente na área de qualidade de recursos humanos, então fui diretora de recursos humanos durante muito tempo, visando mesmo, né, estar integrando a área acadêmica com o mercado. Então a empresa júnior visa estar estimulando esse meio durante a graduação. Eu fiz parte durante muitos anos da minha trajetória de empresa júnior, participei de diversos treinamentos, que a gente vai se jogando, né? Então, onde a gente tinha a oportunidade de aprender mais, eu estava ali. Fiz parte de Startup Week, de Hackathon, Enactus, né, que é um outro projeto de desenvolvimento de projetos sustentáveis. Então, assim, eu fui participando de diversas atividades extracurriculares durante a minha graduação. No último ano de engenharia biomédica, eu já tinha a graduação em ciência e tecnologia. Lá na Unifesp, a gente entra no bacharelado em ciência e tecnologia, 3 anos. Depois, a gente se especializa em engenharia biomédica e a gente sai durante 5 anos com os dois diplomas. A gente sai com ciência e tecnologia e a gente sai com engenharia biomédica. Ou outro curso que a gente queira fazer, né? Então, a gente tem várias opções de curso que a gente queira. Eu fui seguindo a minha trajetória para engenharia biomédica. Nisso, como estava no meu último ano, eu resolvi fazer, como já tinha a graduação, eu resolvi fazer a especialização em engenharia clínica. Eu já estava tendendo a querer atuar nessa área, vou fazer a especialização para aprender mais, né? Para me aprofundar um pouco mais na engenharia clínica, que era uma área que eu mais me identifiquei durante os anos de engenharia biomédica. Nisso, eu também já estava fazendo estágio, então eu comecei a fazer estágio no Hospital Municipal, de São José dos Campos, na área de engenharia clínica. Então, assim, foi um estágio super enriquecedor, assim, foi sensacional. Até hoje eu sou muito grata à engenheira Sabrina, que me ensinou muito, 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 assim, durante o estágio. Então, foi incrível toda a equipe, né, como um todo. Então, realmente foi sensacional. E lá que eu tive contato mais prático com a engenharia clínica inicial. E fazia, então, o estágio, fazia a especialização em engenharia clínica, que era no final de semana na Unicamp. Então, eu morava em São José dos Campos, todo final de semana ia para Campinas para fazer a especialização. Fazia bate-volta, às vezes em Campinas, enfim, a gente dava um jeito. Fiquei esse ano todo fazendo isso. Então, fazia o estágio, a especialização, tinha o TCC nesse meio tempo, as últimas matérias do curso, foi corrida, mas a gente dá um jeito. E aí a gente. E aí, como eu estava estagiando no hospital, vou fazer um trabalho de conclusão de curso, o TCC, voltado também para o hospital, né? Então, fiz um estudo de caso dentro do hospital. E aí, nisso que eu entrei em contato com o Fabiano, dei várias ideias, assim, né? E a vamos definir, a gente traçou para fazer o gerenciamento de risco em estabelecimentos de saúde, voltado para os equipamentos médicos, foi voltado especificamente para bombas de infusão. Então, é um equipamento que faz a administração de fluidos, né, de medicamentos, por exemplo, dentro do corpo, né? E, assim, é um dos mais expressivos, né, uma das tecnologias mais expressivas em quantidades dentro dos estabelecimentos de saúde e com maior número de problemas, de número de eventos adversos, também é voltado para bombas de infusão. Então, é um equipamento que precisa, né, a gente tem uma abordagem muito, muito cautelosa,
É porque uma inserção errada de um parâmetro em uma bomba de infusão pode levar a uma overdose medicamentosa, que pode levar a algum sério dano ao paciente, inclusive ao óbito. E acontece. Então, assim, são muitos problemas que envolvem com as tecnologias em saúde que a gente precisa ter muito cuidado. Quando a gente fala sobre hospitais, a gente muitas vezes não tem uma clareza de que é um lugar muito perigoso de se estar, porque tem muitos problemas que acontecem dentro dos estabelecimentos de saúde. Tem estudos que mostram que pode chegar até o segundo maior causa de morte no Brasil, de problemas relacionados aos eventos adversos em estabelecimentos de saúde. E isso não é realidade somente no Brasil, tá? Isso é, assim, a nível mundial. Os problemas relacionados dentro dos estabelecimentos de saúde são muito grandes, e a gente precisa ter essa abordagem de uma gestão de risco para mitigar, para evitar que esses acidentes venham a ocorrer. Então, o trabalho foi desenvolvido voltado para bombas de infusão no hospital. Foi assim, sensacional, né, toda a experiência. E aí eu terminei, né? Terminei a graduação, terminei o estágio, e ainda estava fazendo a especialização, né? Porque é 1 ano e meio. Nisso, eu prestei o mestrado. E aí eu passei no mestrado em Santa Catarina, em Florianópolis, e fui fazer o mestrado em Santa Catarina, em Florianópolis, na UFSC, né, na Federação de Santa Catarina, no programa de engenharia elétrica, na sub-área de engenharia biomédica, na pesquisa em engenharia clínica, que era a área que eu queria seguir. Nisso, eu estava fazendo ainda especialização, então fazia. Aí agora era um bate-volta um pouco maior, era um bate-volta de Floripa, Campinas, né? E fiquei nesse bate-volta, mas foi um semestre só, deu tudo certo. E nisso eu fiz um trabalho de conclusão de curso da especialização sobre blockchain na área da saúde. Então, assim, já vou para. Então, a gente vai para outras áreas. Assim. Eu estava vendo foi em 2019, estava ainda no começo assim, de blockchain na área da saúde. Hoje a gente já vê um pouco mais, mas ainda assim está iniciando. Mas, assim, na área da saúde, a gente tinha pouquíssimas, eu encontrava algumas coisas de blockchain na saúde em inglês, assim, alguns artigos, muito pouco. E eu, por que não propor alguns modelos de utilização dessa tecnologia na engenharia clínica, né? Então, para a segurança de dados, para a rastreabilidade das informações. Então, desenvolvi, né, modelos para aplicação da tecnologia blockchain na engenharia clínica. Então, foi esse meu trabalho de conclusão de curso da especialização. E aí, nisso, eu estava começando uma empresa júnior, algumas pessoas de empresa júnior da UFSC aqui que queriam iniciar uma empresa júnior de blockchain e criptomoedas. E aí eu ajudei e fundei, né? Ajudei a fundar a empresa júnior de blockchain e criptomoedas, aqui é a primeira e ainda única, né? No Brasil de blockchain e criptomoedas, lá em 2019, né? E aí, voltada para a gente conseguir estar desenvolvendo, né? Hoje eles estão super bem, assim, fico muito feliz. Eu fiquei 1 ano, né? Só foi realmente para dar como eu já tinha esse conhecimento de blockchain, fazer alguns treinamentos e tal, contribuir, né? Como a gente pode. Nisso, eu fiquei esse ano, né? Durante o mestrado na empresa Júnior, mas eu já estava também trabalhando no Instituto de Engenharia Biomédica, como pesquisador, né? Então, voltada para os trabalhos da minha dissertação de mestrado, mas também com a parte de outros projetos relacionados de pesquisa, né? Então, a gente desenvolve tem vários laboratórios de metrologia, na área de avaliação de tecnologias em saúde, enfim, são vários projetos. E aí eu fui fazendo projetos relacionados à gestão de tecnologias em saúde como pesquisadora no Instituto de Engenharia Biomédica, que fica vinculado à UFSC, no Instituto aqui em Florianópolis. Nisso, fiquei, né, e terminei o meu mestrado, né, o meu mestrado foi na área de engenharia de fatores humanos, que é a área de interação dos seres humanos com as tecnologias em saúde. Então, a gente tem esse objetivo de estar compreendendo os problemas, as habilidades, os comportamentos humanos frente à utilização das tecnologias em saúde, aplicada na engenharia clínica, né, engenharia de fatores humanos aplicada na engenharia clínica. Esse foi o meu mestrado para técnicas de usabilidade, voltado para termômetros clínicos, principalmente voltado para combate da pandemia, né? Então, fazer algumas análises relacionadas a isso.
Terminei o meu mestrado relacionado a essa parte. Fiquei um ano fazendo consultoria no Instituto de Engenharia Biomédica, voltada para projetos de monitoramento remoto, algumas partes de técnica de usabilidade, e alguns outros projetos relacionados. E nisso, nesse tempo, eu comecei a compartilhar conteúdo nas redes sociais. Então, assim, foi bem despretensiosamente mesmo, né? Eu queria acompanhar as notícias na área, criei um Instagram, e aí percebi que ninguém estava falando sobre o que é engenharia clínica, até dúvidas que me perguntavam, né, sobre o que é engenharia clínica, o que você faz, isso aqui. E aí eu comecei a fazer os posts, gente, o que é engenharia clínica, assim, né? E eu criei o Instagram, nem aparecia, tipo, usava uma logo, assim, né? Que eu não queria aparecer e tal. Até hoje, assim, mas hoje eu já apareço. Mas, e aí eu comecei a compartilhar, e aí o pessoal começou a tirar dúvidas e tal. E aí, nisso, eu comecei a, depois de algum tempo, aí eu comecei a aparecer e comecei a fazer lives toda semana, sobre a engenharia clínica, sobre tecnologias em saúde. Então, todo domingo, 20 horas, eu faço uma live. Comecei no Instagram, hoje faço Instagram, YouTube, assim, para contribuir, né, para auxiliar mesmo nesse momento. Nisso, surgiu demanda, né, as pessoas queriam saber mais, se aprofundar mais, desenvolver o treinamento de jornada da engenharia clínica, e aí comecei a empreender, né, foi despretensiosamente também. Nunca foi meu sonho empreender, né? Nunca foi essa grande vontade, mas para que atender, né, o que estavam sendo requeridos, comecei a empreender na área de educação. Então, hoje eu tenho treinamentos de gestão de tecnologia em saúde, tenho uma plataforma de educação em tecnologias em saúde, que é a Eduts, voltada sempre para a parte de educação, né, educacional na área de tecnologias em saúde. Então, eu tenho essa empresa, né, na área de educação e tecnologia em saúde, e continuo, né? Então, voltando, né? Terminei o mestrado, fiquei como consultora, e aí eu já estava desenvolvendo projetos de pesquisa e tudo mais, vou fazer o doutorado. E aí, passei no doutorado e hoje sou doutoranda, né? Então, entrei no final do ano passado, estou aqui há alguns meses no doutorado, voltada para projetos na área de engenharia de fatores humanos também, na parte de usabilidade, de acessibilidade de tecnologias em saúde. E hoje atuo como pesquisadora, né? Então, eu tenho uma grande parte da minha trajetória aí de pesquisa mesmo, né? Na área. E também tenho esse viés também de compartilhar conteúdos nas redes sociais, que eu acho que isso é super importante, a gente divulgar o conhecimento, contribuir para a democratização do acesso ao conhecimento, eu prezo muito por isso, né? Eu quero contribuir cada vez mais. E tenho a empresa, né? Então, tenho uma empresa também de parte de educação. Então, eu tenho essas. Eu divido assim, em três, né? Em três principais aspectos. Faço algumas palestras também, né? Quando as pessoas requerem. Então, assim, eu vou. Como pode, né? Quando a gente vai tentando conciliar. E nisso, tem uma trajetória bem interessante, porque em 2021, estava assim. Tava, estava indo a São Paulo, acho que estava indo para algum evento, e aí eu estava em contato com um engenheiro clínico de um hospital em São Paulo. Aí eu perguntei se eu poderia visitar, né, conhecer o estabelecimento, sempre com viés de pesquisa, né, porque como pesquisadora eu sou muito curiosa, né, acho que todo mundo deveria ter um viés assim de curiosidade, né. E quero saber, quero conhecer outros hospitais, né. E eu acho que quando a gente faz pesquisa, muitas vezes a gente precisa estar próximo do que a gente está pesquisando, né. Então, eu acho que isso é muito importante. E aí eu quero conhecer um pouco mais, né, das realidades diferentes do que eu estou acostumada. Aí nisso eu entrei em contato e aí fui lá conhecer, fui lá fazer uma visita técnica em um hospital. E nisso abriu minha mente para por que não conhecer os outros hospitais, né? E aí nisso eu, assim, hoje já visitei dezenas de hospitais pelo Brasil, sempre quando eu estou em um lugar. Hoje as pessoas já vão me mandando mensagem, assim, para me convidando. Então, assim, hoje eu tenho uma vivência muito grande de realidades distintas pelo país. Então, assim,
Eu já visitei dezenas de hospitais por diversos estados mesmo, né? Para realmente ver essas diferenças de realidades. Então, a engenharia clínica, que é a área que eu atuo hoje, ela é muito diversa. Então, a gente não tem um padrão de como é a engenharia clínica em um determinado hospital, é totalmente diferente, às vezes, do hospital seguinte, né, do outro hospital. Então, ter essas diferenciações, é importante que eu tenha essa vivência, né, para que a gente consiga contribuir, né, com melhores práticas também. Então, uma dessas questões também, que sempre quando eu estou em algum país, algum estado, eu vou conhecer, né, algum outro estabelecimento de saúde. E isso já tem, assim, dezenas mesmo de estabelecimentos de saúde e de empresas também, que as empresas também começaram a também querer que eu vá conhecer a estrutura e tudo mais. Então, assim, conheço também dezenas de empresas, sempre em contato. É claro que também as redes sociais aproximam e auxiliam muito nisso, né? Então, acaba que a gente vai fazendo os elos, assim, as conexões. E hoje já também tenho uma relação próxima com muitas empresas que também têm esse objetivo de estar contribuindo para a divulgação do próprio conhecimento e tudo mais. E engenharia clínica, assim, foi muito fascinante, assim, porque é uma parte que tem muita gestão, tem muita abordagem do cuidado com as tecnologias, tem muita abordagem do olhar das pessoas, porque é muito importante que a gente pode ter a melhor tecnologia possível, mas se não for utilizada de forma adequada, não adianta em nada. Se não tiver uma boa infraestrutura, não adianta. Então, assim, a gente tem que ter uma visão holística como um todo da saúde, né? Então, a gente não pode somente achar que a tecnologia resolve, porque não? Então, quem tem esse olhar, né, da engenharia clínica, que só tecnologia, assim, é um olhar muito limitado. A gente precisa realmente ter uma visão holística sistêmica como um todo, para que a tecnologia exerça da melhor forma a sua funcionalidade. Então, para ela funcionar da melhor forma, ela tem que ter, a gente tem que ter esse olhar da própria tecnologia, dos recursos humanos, da infraestrutura, do ambiente externo, de como tudo isso interfere. E essa é a atuação da engenharia clínica, né? A gente atua em todo o gerenciamento do ciclo de vida de uma tecnologia em saúde. Então, desde o processo, por exemplo, quero fazer uma incorporação de uma ressonância magnética em um hospital. A gente tem várias atividades, várias etapas para o processo de incorporação. Não é somente, vou comprar esse modelo pronto. Não, a gente tem que realmente analisar a necessidade, tem que fazer uma análise de mercado. A gente tem que fazer análise custo total de bem e propriedade, porque não é somente o custo de aquisição, a gente tem que considerar o custo pós-comercialização também, né? Então, considerar todo o custo depois de manutenção e tudo mais. A gente tem que fazer uma análise mesmo para fazer a melhor incorporação com o melhor custo-benefício. Então, a gente tem todas as etapas de especificação técnica, processo de compra, testes, tudo mais. Aí a gente depois tem que fazer o recebimento adequado, instalação, porque, nossa, às vezes a gente compra uma tecnologia e a gente não leva em consideração a infraestrutura, as instalações que vamos fazer a incorporação, e aí a tecnologia a gente compra, fica parada, porque não consegue atender a necessidade. Então, falta uma falha no planejamento inicial também. E a gente faz todas as análises, testes, tem várias intervenções técnicas de manutenção, preventiva, corretiva, calibração, teste de segurança elétrica, alguns equipamentos requerem qualificação, controle de qualidade, análise de indicadores, a gente faz gerenciamento de risco, implementa ferramentas de qualidade, até chegar na avaliação de obsolescência, para verificar se a tecnologia continua, né, apta, segura para uso e tudo mais. Então, assim, todos esses processos envolvem a engenharia clínica, né, o gerenciamento de tecnologias em saúde. E essa é uma área, assim, fantástica, né, que requer muitos profissionais, assim, tem muitos profissionais envolvidos nisso tudo, que é sensacional, né? Então, hoje eu atuo nessa área e atuo nessas vertentes, né, de atuação, faço algumas consultorias pontuais aí também, para auxiliar com alguns profissionais, tenho esses canais de divulgação do conhecimento e atuo como pesquisadora, que é o que eu amo, assim, a área de pesquisa. Eu acho que é tão importante a gente desenvolver a pesquisa como um todo, a gente
ter essa visão de integrar, né, o mercado com a universidade, com a sociedade, porque a gente tem que desenvolver voltado para pessoas, né, voltada para a sociedade final como um todo. E essa é a minha trajetória, assim, né, do que eu desenvolvi, também quis trazer um pouco também sobre a engenharia clínica, para compartilhar um pouco mais também. Bem, Você tem algumas dúvidas? muito bacana, nossa, mas você me enganou, hein? Você tirou um paradigma aqui que nós, paulistanos aqui, temos, que o baiano é lento. Você é Eu sou bem, nossa, acelerada. bem acelerado, nossa. Bem Eu sou bacana. acelerada, eu sou acelerada. Não, às vezes eu tô fazendo uma live, né, pessoal? Não, às vezes aí eu, não, pá, volta a falar mais devagar. Mas você vê se teve alguma parte que precisa que posso falar de novo, nada não. Não, fica bem tranquilo. É legal, assim, a gente, por eu estar também nesse ramo de engenharia, para mim ficou prático a explicação, a explanação da viabilidade do negócio, né, a partir do ponto que você desenvolve, né, um equipamento, toda a viabilidade técnica dele, o fim de ciclo, toda essa viabilidade de custo, né? Às vezes você desenvolve um negócio que vai resolver o problema, mas custa uma fortuna. Puxa, e aí? Exato. E a questão da alta performance também, né, da engenharia clínica, que ela é tanto quanto uma engenharia aeronáutica, né, que lida com pessoas, né, o produto final são pessoas, né? É diferente a gente tá ali na produção, produzindo um biscoito, um televisor, um carro, do que se você errar, é uma pessoa. Não tem margem. Isso é muito sério, porque é exatamente isso. Assim, quando a gente está falando sobre equipamento médico, o equipamento está ali em contato com o paciente, né? Se tiver algum problema ali, pode ser fatal mesmo, né? Direto. Então, tem que ter muitos cuidados. A gente tem que ter tem que ter conhecimento, tem que investir em conhecimento. Não dá para a gente negligenciar isso, sabe? A gente tem que ter muita responsabilidade mesmo para nossas atividades. Essa parte de gerenciamento de riscos, né, que é o que está em volta hoje, né, que se fala muito, né, mas é algo que a ser trabalhado e muitos anos deveria, né, ser trabalhado, e hoje as empresas levam mais a sério, né, as tecnologias são levadas mais a sério, e se pensando sempre, né, nesse gerenciamento de riscos. E aí, eu vou fazer uma perguntinha para você, Mariana, que é uma curiosidade de leigo mesmo. Por que que a tomografia lá, que tem que entrar naquele negócio tão apertadinho lá? Me explica Ah, por que que tem que ser tão apertadinho aquilo lá. infelizmente, é muito complexo, né? Porque a gente tem alguns equipamentos de imagem, assim. A gente tem o tomógrafo, né? A gente também tem a ressonância, que também tem aquele formato, e que muitas vezes causa mesmo muitos problemas. As próprias pessoas não querem, né, fazer o exame por causa disso. Hoje já temos, por exemplo, voltada para ressonância, por exemplo, a gente tem ressonância de campo aberta, que já conseguimos não ter mais aquele layout, sim, né? Então muda o layout para trazer um pouco mais de questão, mas é porque ele tem esse formato, a tomografia, no caso, né? Porque o tubo ele vai girando ali dentro, né? Aí para fazer para fazer o corte mesmo do corpo do paciente. Mas é muito essa questão de realmente tem sido desenvolvido mais para fazer o aumento, né? Para fazer enfim, para ir melhorando, né? Para ficar mais rápido também o exame, para que os próprios pacientes não precisem, porque o tanto de pessoas que realmente não conseguem fazer o exame devido a essas questões é muito grande. E quando elas cabem, né? No meu caso, nem cabe. Eu precisei fazer um exame onde a máquina não suportava o meu peso. Ai, gente, isso tem mesmo. Isso Eu, eu alerto bastante sobre isso, porque eu trabalho bastante com acessibilidade, né, de equipamento. E assim, eu fico muito revoltada, porque assim,
tem que ter, a gente tem que ter tecnologias para atender a diversidade que se tem, né? Então, assim, é muito sério mesmo. E às vezes acontece com mesa cirúrgica que não suporta. E assim, às vezes isso é uma falha, às vezes, no processo de incorporação, né? Porque a gente pode levar em consideração isso também quando a gente faz a incorporação de uma tecnologia, mas aí tem um custo, e aí tem, enfim, análises a serem feitas, né? Mas tem que fazer uma análise, pelo menos, na região de ter, né? Às vezes tem casos mesmo de, na região, não ter equipamento para aquela pessoa e a pessoa não conseguir fazer o exame mesmo, né? Isso é um grave problema. Não, a culpa é nossa ser muito fora do padrão. Não, imagina, não acho que seja dessa forma, não, porque eu acho que a tecnologia ela tem que atender a população, né? Então, acho que temos que realmente ter tecnologias para atender a todos. Sim. Mas, só para trazer a identificação, eu tenho 1,98, tá? Nossa! Sabe quanto que eu tenho? Eu tenho 1,5. Estamos aqui com. É. Não, eu tava até olhando ali algumas fotos suas do Instagram, daí eu falei, não, não deve ser tão. Tô muito baixinha. A primeira coisa que me falam quando eu encontro com as pessoas, né, pessoalmente, ela, nossa, eu achava que você era mais alta. Eu sou muito baixinha. E olha que geralmente quando eu encontro as pessoas, eu tô de salto, né? Porque eu tô em evento e tudo mais. Não, assim, não tem jeito. Eu vou brincar igual eu brinquei com uma moça que eu conversei esses dias, que ela tem 1,48. Daí eu falei assim, ó, vocês não podem descer no tobogã laranja. Tem um parque aquático que a gente é sócio lá em São Pedro, e meu filho, ele já tem 1,52, né, com 9 anos. Aí, quando a gente foi a última vez, o cara até deu a altura, tudo, só que ele não quis deixar aí porque ele era muito pequenininho, muito novinho. Né? Ele falou, não, você não vai entrar aí, você tem até tamanho, mas você é muito pequeno, novinho para descer aquele tobogã que desce de uma vez só, sabe? O cara não deixou ele ir, não. Ele falou, mas aqui pode a minha altura. Eu falei, não, mas não pode. Não deixou. Oh, meu Deus. Ai, gente, Vocês não poderiam descer lá do tobogã laranja. Acho que também não. Eu tenho música, acho que não vai. Acima de 1,50 já foi, já perdi. Já. Mas muito interessante, realmente, toda essa desenvoltura, né? E esse esforço também particular seu de estar buscando intensamente, né, o estudo, a preparação, a história, né, que você diz, né, de estar numa cidade estudando, indo em outra, né? Isso são exemplos, né, de que mostra que as pessoas tudo é possível, né, Mariana? Acho que a dedicação, as pessoas se esforçando, né? Realmente, muitas vezes as pessoas desistem, né, de um sonho ou acabam encontrando muitas dificuldades assim. As primeiras barreiras elas acabam desistindo. Então, o teu caso é um caso particular que você veio de um outro estado para estudar sem a família, provavelmente estudou sozinha, numa cidade nova, foi se especializar numa outra cidade, foi fazer o mestrado, doutorado em outro estado totalmente diferente e está, né, obtendo êxito, está tendo sucesso na carreira. E assim, são perfis de pessoas realmente de sucesso que a gente identifica. Por quê? Corre atrás, vai atrás, se dedica, né? E realmente é um grande case de sucesso aqui para a gente mostrar no nosso canal que só depende da gente, né, Mariana? É só ir para cima. A gente tem que ir atrás, né? A gente tem que ir atrás. É claro que assim, eu não posso deixar de dizer que eu tive muita sorte, muito privilégio, assim, né? Porque meus pais sempre me deram todo o apoio, né? Tipo, financeiro mesmo, né? E apoio emocional também, tudo que. Não só meus pais, como minha família, meus amigos, tudo, né? Então, assim, e é claro que eu estive sempre indo atrás, né? Aproveitando as oportunidades que se tem. A gente tem que aproveitar as oportunidades, né? A gente tem que não ter
Pode ter medo, né? Mas a gente tem que encarar e a gente enfrentar um pouco. E ir, né? A gente tem que buscar. O mundo é grande, tem oportunidade para todo mundo, assim, né? Então, que cada um, eu acredito muito que cada um tem muito potencial e tem muito a contribuir para o mundo como um todo. Então, eu realmente estimulo muito, assim, nas redes sociais, eu sempre estimulo todos, assim, que vão, né? Se tem vontade de atuar na área, se tem vontade de fazer tal coisa, se tem vontade de mudar de carreira, com responsabilidade, né? Com análise como um todo, mas que se joguem, né, para as possibilidades que o mundo oferece. É isso aí, show de bola. Queria agradecer mais uma vez a disponibilidade sua, Mariana, por passar esse recado tão valioso aqui para o canal e para mim, particularmente, né, aprender um pouquinho de engenharia clínica, que é uma área totalmente diferente, né? Hoje a gente conhece, depois da explosão das engenharias, né? Ah, quando eu saí do colegial, para ter uma ideia, só existia engenharia mecânica, a elétrica e a civil, né? A gente só tinha essas opções para escolher. Aí logo em seguida surgiu mecatrônica, daí hoje a gente tem uma gama aí de mais de 20, 30 engenharias aí que a gente muito especializadas, cada vez mais assim atendendo, né, a necessidade do mercado, né, e evoluindo, né, e é uma área, por exemplo, a engenharia clínica que traz, né, evolução para tratamentos clínicos do ser humano, que nada mais vai fazer com que a gente trate, né, as doenças mais rapidamente, busque diagnósticos mais rapidamente, e buscando a perenidade do ser humano como um todo aí, e é muito bacana também outra área da engenharia que a gente traz no canal aqui para mostrar para a galerinha. Que ótimo! Parabéns pela iniciativa de estar contribuindo, né, para ampliar a visão para as outras áreas. Eu acho que é importante que a gente tenha essa visão ampla, né, que a gente realmente conheça mais diferentes áreas. E qualquer dúvida que qualquer pessoa tiver, fico totalmente à disposição mesmo. Né? O meu objetivo é contribuir como eu posso, né? Eu sempre tiro um tempo do meu dia para responder e tirar dúvidas. Sempre tem algumas, mas eu tiro um tempinho do meu dia para isso mesmo, para a gente levar o conhecimento, né? Divulgar e disseminar para que mais pessoas tenham acesso. E muito obrigada pelo convite, né? Por estar aqui. Para mim foi um prazer, eu adorei. Show de bola. Obrigado mais uma vez e até uma próxima, né? Até a próxima, com certeza. Tchau, tchau.